todos, eu sou a Inês e hoje vou-vos falar sobre a unidade 12 do Manual de Economia A do 11º ano, que nos fala sobre a economia portuguesa no contexto da União Europeia, mas neste vídeo vou só falar de metade desta unidade, visto que esta unidade é bastante extensa e muito teórica. Para nos enquadrarmos melhor, no final da Segunda Guerra Mundial, para quem não sabe, a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, ou seja, mais ou menos em 1945, o mercado e o comércio internacional começou a ser mais aberto, ou seja, isso levou a um processo de integração europeia. Um processo de integração económica, quero dizer. E o que é isso, o processo de integração económica? É quando dois ou mais países acordam em abolir as barreiras alfandegárias e comerciais entre si, o que vai fazer com que o comércio e o mercado seja mais alargado. Este processo de integração económica pode ser formal ou informal. O formal é quando a integração económica é feita através de acordos escritos, ou seja, de uma forma formal. E o informal é quando a integração económica é feita apenas por relações entre os países e não é nada feito por escrito. E, obviamente, o processo de integração económica vai ter vantagens. E eu vou-vos falar sobre 5 vantagens do processo de integração económica. Temos a maior eficiência na afetação dos recursos, a maior possibilidade de alcançar o pleno emprego, a maior possibilidade de garantir o crescimento económico, a maior abertura e maior circulação de inovações e novas tecnologias, novos processos, tecnologias e inovações, e também a obtenção de economias de escala. Mas, muito importante, existem 6 formas de integração económica e nós precisamos muito bem de saber tanto os nomes como a definição. Isto é mesmo muito importante. E basicamente isto é tudo uma evolução, basicamente é de um começo ou depois até o fim, ou seja, a maior abertura, a maior integração económica, assim dizendo. E começando pela primeira forma de integração económica, temos o sistema de preferências aduaneiras, que é quando dois ou mais países concedem vantagens aduaneiras entre si, não abrangendo países terceiros. Depois temos a zona de comércio livre, que é quando um conjunto de países decide acabar com as barreiras alfandegárias e comerciais entre si, mantendo autonomia em relação aos outros países. Mas aqui não há pauta aduaneira comum. Depois temos a União Aduaneira, em que os países têm as mesmas características que a Zona de Comércio Livre, às quais se acrescenta uma pauta aduaneira comum entre os países que abrange. Depois temos o Mercado Comum, que tem as mesmas características que a União Aduaneira, às quais se acrescenta a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais, o que vai fazer com que surjam algumas políticas comuns. Depois temos a União Económica, que tem as mesmas características que o Mercado Comum, às quais se acrescenta a progressiva harmonização de políticas económicas e sociais nacionais. E, finalmente, temos a União Económica e Monetária, que tem as mesmas características que a União Económica, às quais se acrescenta a existência de moeda única e também de instituições supranacionais. Para quem tem mais dificuldades em decorar essas formas de integração económica, eu acho que o melhor é começar por associar os nomes das formas a palavras-chave. Por exemplo, o sistema de preferências aduaneiras associa-se às vantagens aduaneiras. Depois, a zona de comércio livre vai associar à abolição das barreiras comerciais e alfandegárias. Depois, a União Aduaneira associa à existência da pauta aduaneira comum. O Mercado Comum associa à livre circulação de serviços, pessoas e capitais. Depois, a União Económica vai associar às políticas económicas e sociais. E, por fim, a União Económica e Monetária vai associar à existência de uma moeda única.
E depois, para finalizar este assunto das formas de integração económica, eu vou só referir alguns exemplos de formas de integração, de integração económica que temos, por exemplo, a NAFTA, a Mercosul, a ASEAN, a AFTA, a COMESA, entre outros. Não é propriamente necessário saber pormenores sobre isto, apenas a ideia é que existem várias formas de integração económica, há vários exemplos de formas de integração económica que até são bastante conhecidos tanto na América, como na Ásia, como aqui na Europa. Pronto, não é só propriamente a União Europeia. E agora vamos falar então sobre o processo de integração na Europa, ou seja, vamos falar um pouco mais de história. E retomando a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou completamente devastada. E então, em 1947, houve o Plano de Marshall, que basicamente consiste na ajuda monetária que a América deu para a Europa, nomeadamente na reconstrução da Europa Ocidental. Além disso, no Plano de Marshall também houve a criação da Organização Europeia de Cooperação Económica, que basicamente visava gerir os capitais da Europa, sendo que estávamos numa situação de crise. Depois, em 1951, temos o Tratado de Paris, que também foi muito importante porque houve a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O carvão e o aço, na altura, eram bens que tinham mesmo muito valor. E basicamente esta Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi a que abriu caminho para a criação da CEE, da Comunidade Económica Europeia, que deu-se no Tratado de Roma em 1957. Ou seja, em 1957, no Tratado de Roma, houve a criação da CEE, da Comunidade Económica Europeia, e também a criação da Euratom, que era basicamente uma comunidade, a comunidade também pode ser Comunidade Económica da Energia Atómica, que tinha como finalidade gerir a energia atómica apenas para os bens pacíficos, sendo que o objetivo era não usá-la para outros fins. Sendo que, se bem se lembram, a Segunda Guerra Mundial terminou com 2 bombas atómicas na Hiroshima e em Nagasaki. Portanto, basicamente isso também associa-se. E depois, em 1958, foi quando entrou em vigor a Comunidade Económica Europeia, cujos principais objetivos eram a criação de uma união aduaneira, a construção de um mercado comum, a adoção de políticas comuns e a instituição de um banco europeu de investimento. Ou seja, a Comunidade Económica Europeia tinha por fim levar à integração da Europa económica, económica da Europa. No entanto, nos anos 60, na década de 60 do século passado, os direitos aduaneiros foram abolidos entre os 6 países fundadores da CE, tendo a União Aduaneira sido concluída em 1968. Lembrem-me agora que é importante nós sabermos os 6 países fundadores da CE, que também foram os 6 países fundadores da Comunidade Económica do Carvão e do Aço, que basicamente foram a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. Também isto é muito simples, também vamos falar mais à frente, por isso não há problema. Depois, nos anos 70, com a crise petrolífera, basicamente houve uma estagnação na integração económica da Europa, o que fez com que a construção de um mercado comum não fosse alcançada. No entanto, nos anos 80 já se estava melhor, assim dizendo, e levou à assinatura do Ato Único Europeu, que visava aprofundar o processo de integração europeu. E, basicamente, quais é que eram os objetivos do Ato Único Europeu? Era a abolição de todas as barreiras físicas, técnicas e fiscais entre os Estados-membros, com o objetivo de construir o Mercado Único Europeu, e depois nós mais à frente vamos falar sobre o Mercado Único Europeu. Também tinha como objetivo o reforço da coesão económica e social, de forma a reduzir as disparidades entre regiões e países através dos fundos comunitários, o reforço da cooperação em matéria monetária, a definição de novas regras de proteção do ambiente,
o reforço da investigação e desenvolvimento, e temos mais alguns objetivos, mas estes é necessário nós saber, também não é preciso saber todos. E agora passando ao mercado único europeu, que basicamente foi instituído pelo Ato Único Europeu, como disse em cima, e este tem como objetivo a criação de um espaço sem fronteiras, ou seja, tem como objetivo a livre circulação de mercadorias, serviços, pessoas e capitais. Mas afinal, quais é que são os benefícios económicos do mercado único europeu? Que afinal é isso que nos interessa. São 4, que são o crescimento do PIB de comunidade, o aumento do número de postos de trabalho criados no espaço comunitário, o aumento do poder de atração de investimento estrangeiro para a comunidade e também a maior prosperidade. E também é importante nós sabermos estes 4 benefícios do mercado único europeu. Passando para 1992, houve o Tratado de Maastricht, que basicamente também podemos chamar Tratado da União Europeia, porque foi quando a CE passou para a União Europeia, ou seja, em vez de chamarmos Comunidade Económica Europeia, começou-se a chamar União Europeia. E sobre a União Europeia, sobre o Tratado da União Europeia, continha 2 objetivos principais, que era a criação de uma união política e a criação de uma união económica e monetária. Sobre a união política, basicamente os objetivos eram a criação de uma política externa e de segurança comum, o reforço de cooperação nos domínios da justiça e assuntos internos, a criação de uma cidadania europeia, a construção de uma Europa social e o reforço da legitimidade democrática. Ou seja, basicamente era para fazer com que a nível político também todos os países da União Europeia estejessem também meios interligados, para que não houvesse também confrontos, sendo que a União Europeia tem também como por base a paz na Europa. Relativamente à União Económica e Monetária, basicamente consiste num processo de harmonização de políticas económicas e monetárias dos Estados-membros, em que a finalidade era a criação de uma moeda única. Na verdade, a meta do Tratado da União Europeia era mesmo a criação de uma moeda única. No entanto, para a criação de uma moeda única era preciso haver ainda um longo processo. E para isso estabeleceram-se as fases de construção da União Europeia para a convergência das políticas económicas e monetárias dos Estados-membros. E também a adoção de uma política monetária única com vista na criação de uma moeda única. Portanto, temos 3 fases, em que a primeira fase foi de 1990 a 1994, cujos objetivos eram o aumento das verbas destinadas a corrigir os desequilíbrios regionais e a harmonização de políticas. Depois a segunda fase, que foi de 1995 a 1998, tinha como objetivo a criação do Instituto Monetário Europeu, que era composto pelos presidentes dos bancos centrais nacionais. E por fim, a terceira fase, que foi a partir de 1999, tinha como objetivo a definição do valor das moedas nacionais dos países que respeitavam os critérios de convergência nominal e que puderam aderir à área do euro. Como sabem, depois a circulação do euro só foi a partir de 2002. Mas afinal, o que nos interessa aqui são os critérios de convergência nominal, em que basicamente eram critérios que os países tinham de cumprir simultaneamente e sempre para que estivessem na área do euro, ou seja, para entrar na área do euro tinham de cumprir estes critérios e para não saírem também tinham de cumprir estes critérios. E são 4 critérios de convergência nominal, em que o primeiro é a estabilidade dos preços e precisamos saber que a taxa de inflação média verificada no ano que antecede a avaliação não pode exceder em mais de 1,5 pontos percentuais que a taxa de inflação dos 3 Estados-membros com melhores resultados. E é mesmo importante nós sabermos isto, 1,5 pontos percentuais, isto é mesmo muito importante nós sabermos bem. Depois temos a situação das finanças públicas, que também é um critério muito importante, em que diz-nos que o déficit orçamental não pode exceder os 3% do PIB, a menos que esteja a descer substancialmente e se encontre próximo dos 3%. E a dívida pública não pode ser superior a 60% do PIB,
a menos que esteja a descer substancialmente e se encontre próximo dos 60%. Se bem se lembram, na unidade anterior nós já falámos destes critérios a nível das finanças públicas, que foi falado na dívida pública, portanto, pronto, já sabemos mais ou menos isso. Depois, o terceiro critério é a durabilidade da convergência, que diz-nos que a média da taxa de juros a longo prazo verificada no ano que antecede a avaliação não pode exceder em mais de 2 pontos percentuais a média da taxa de juros a longo prazo dos 3 Estados-membros com melhores resultados. E por fim, temos a estabilidade das taxas de câmbio, mas aqui já não temos propriamente nada a dizer. Para terminar, sobre a área do euro, basicamente temos 18 Estados-membros da União Europeia que estão dentro da área do euro. Ou seja, 10 países que estão na União Europeia não estão abrangidos na área do euro. E é necessário nós sabermos que são a Bulgária, a Croácia, a Dinamarca, a Lituânia, a Hungria, a Polónia, o Reino Unido, a República Checa e estou-me a esquecer, a Roménia e a Suécia. Portanto, vou recapitular. A Bulgária, a Croácia, a Dinamarca, a Lituânia, a Hungria, a Polónia, o Reino Unido, a República Checa, a Roménia e a Suécia. E para finalizar, apenas precisamos ter a ideia que os critérios de convergência nominal visam garantir a estabilidade económica da União Europeia. Termina assim o resumo da primeira parte da unidade 12 do Manual de Economia A do 11º ano e espero que vos tenha ajudado. No próximo vídeo irei continuar a falar sobre a unidade 12, que ainda não terminou, não se esqueçam.